Boas-vindas ao Yoga para Você podcast. Meu nome é Ricardo Mitra. E eu sou Luciana Prakash. E hoje estamos aqui juntos especialmente para receber um convidado muito especial, Daniel Meneghetti, que é um querido que nós conhecemos há um tempo atrás, acompanhando um grande professor de yoga aqui do Brasil também, Marco Schultz, e alguém que nos encantou com a sua presença, com a sua história de vida, com a forma como ele entende, digere e transmite yoga. E antes de dar sequência, eu tenho um convite muito especial para todos que se interessam por mindfulness, meditação, yoga, bem-estar, autoconhecimento e qualidade de vida. No dia 15 a 17 de abril, nós realizaremos o Retiro Online de Yoga e Meditação, Páscoa, Tempo de Paz e Renovação. Se você quer participar conosco, comigo, Ricardo Mitra, com a minha esposa Luciana Prakash, ter práticas de meditação, de yoga, de relaxamento, palestras, atividades de bem-estar, clique no link que eu vou colocar aqui na descrição e nos comentários do vídeo e se informe. Nós teremos vagas limitadas e contamos muito com a presença de quem está conectado com os nossos vídeos e com a nossa forma de transmitir todo esse conhecimento. Te espero do outro lado. Então recebam de coração aberto esse nosso querido amigo Daniel Meneghetti. Dani, muito obrigada, viu, pela presença, por topar participar aqui com a gente. Para nós é uma alegria te receber aqui. Pô, pessoal, muito obrigado pelo convite, fico muito honrado. Muito bom também ver, né, os dois juntos aí, né, nesse momento aí, mesmo que seja aí no virtual, maravilhoso. Saudade de encontrar vocês, presencialmente, Lu, Mitra, só agradecer mesmo e honrar o convite aí. Muito obrigada. Para nós também é especial, né, estar aqui junto, Sim. Porque isso tem sido uma raridade ultimamente. Ou tá um ou tá outro, porque um de nós tem que ficar com algum dos filhos. Um tá com o filho no colo, o outro tá gravando, tá transmitindo, aí a gente faz esse revezamento. E, Dani, muito bom te receber aqui. E você não sabe dessa história, mas a gente começou a fazer essas conversas, os podcasts, essas entrevistas, bate-papo, em 2016. E logo depois que a gente conheceu, a gente já sentiu, na época você morava no sul de Minas, na comunidade, a gente vai falar um pouquinho disso, e foi uma das primeiras conversas que a gente teve, a gente falou, a gente pode ir para lá, encontrar com o Dani, conversar sobre yoga, sobre a vida dele, que vai ser muito legal, acho que ali vai ser uma das conversas muito ricas. Passaram-se anos, a gente não conseguiu ir lá, você já mudou, não encontramos presencialmente. Teve pandemia, mas conseguimos viabilizar o encontro com você, que era uma coisa que a gente já quer há muitos anos. A gente realmente acredita, a gente sempre falou, parece que quando a gente encontra com você, e a última vez foi lá em São Paulo, no Retiro Urbano, é como se a gente estivesse encontrando um amigo de muito tempo. Então eu sinto pessoalmente, a Lu também já falou comigo, é como se fosse um encontro de almas. É alguém que a gente, trombou, a gente não precisa de estar dialogando o tempo inteiro, de estar fazendo coisas juntos, mas eu acho que, claro, a gente tem o meio, a essência do yoga que nos une, mas é algo a mais que eu acho que nos conecta. Então é um grande prazer mesmo poder falar sobre vida, sobre meditação, sobre yoga com você hoje, tá bom? Tá ótimo, maravilha. Posso fazer as tuas palavras as minhas aqui também. É uma honra poder ter vocês como amigos, principalmente em tão poucos momentos que a gente conseguiu se encontrar na vida e sentir essa conexão. É recíproco, é muito bom, né? Eu entrei em contato com você, né? Porque eu só queria encontrar vocês, queria que a gente passasse um dia junto, só para matar a saudade mesmo, estar junto, e calhou que hoje estamos aqui, né, nesse bate-papo, aqui nesse podcast, e o destino quis assim, e juntos estamos, né? Isso. E nós estamos jogando aqui para o universo que em breve a gente possa encontrar presencialmente também, né, e dar um longo abraço, tomar um café e tudo Sim, mais. que assim seja, Comer um né? pão de queijo. Se for em Minas, tem que passar pela tradição mineira, né? Claro, vamos fazer todo o ritual, né? Isso aí. Mas, Dani, nesse começo de conversa, eu queria que você contasse um pouco pra gente, nessas contações de história, a sua história de contato com o yoga. Eu lembro que a gente já escutou presencialmente você contando que você, na época, acho que, se eu não me engano, morava no Nordeste, não me lembro exatamente estado, cidade, praticava Sim. uma religião bem específica, era ali um devoto, e aí teve o contato
com o yoga e toda a transformação que eu acredito que passa pelo Marco também. Então, você podia contar para a gente um pouquinho desse seu encontro com o yoga e como que isso daí mexeu internamente com você e, consequentemente, externamente com a sua vida. Sim. É, eu morava, né, como você falou, eu morava em Pernambuco e estudava, trabalhava num estúdio que é um dos maiores da América Latina, né? Eu sempre tive essa vocação da música, né? Eu tô na quarta geração de uma família de músicos, né? Então a música para mim sempre foi na infância, assim, meus brinquedos eram instrumentos, que tinham, né, bateria, acordeon, contrabaixo, muitos instrumentos espalhados pela casa, e aquilo acabou que meio que veio por osmose, né? Já não saiu mais do menino Daniel e se levou pro resto da vida. E sempre trabalhei em estúdio, gosto muito dessa coisa de botãozinho, mexer com tecnologia, né? Então nessa época eu tinha essa função lá, morando em Pernambuco, trabalhava nesse estúdio que era muito grande, com bandas com um gosto deveras duvidoso, né? Como aqueles calypso, esses sons mesmo, que eu particularmente não escuto, né? Faço trabalho, né, para eles, mas não é uma música que eu escuto em casa, por exemplo, né? Mas nessa época eu aproveitava os momentos que eu tinha de folga, né? Porque é um profissional liberal. E eu corria muito. Eu tava correndo aquelas ultramaratonas, 50, 60 quilômetros, né? Não sei o que tem na Nossa! cabeça de uma pessoa, né? Meio Forrest Gump, sai correndo aí 50 quilômetros, né, cara? Hoje em dia eu acho, nossa, que loucura, pra que fazer isso, né? E aí o yoga entra na minha vida na academia onde eu treinava, um treino complementar fora da corrida, ia lá, fazia um fortalecimento muscular e tal, e comecei a fazer aula de yoga porque eu entendi o yoga como uma coisa extremamente física. O yoga para mim tinha a ver com deixar a coluna ereta, colocar um pé depois do outro corretamente alinhado. O pranayama para mim servia para oxigenar melhor a corrida. E aquilo parava aí. O yoga parou aí para mim, né? Tinha a ver com o meu corpo físico aqui mais flexível para não ter lesão durante uma corrida. E esse era o meu yoga. Até o professor cantava, obviamente, né, alguns mantras ali, entoava um mantra no começo da aula. Mas aquilo pra mim, tipo, era, que bobagem isso aí, vai, né? Não tem nada a ver. E, obviamente, eu também tinha uma outra vocação, um outro chamado religioso na época, que era exatamente uma igreja evangélica que eu frequentava há muitos anos, essa igreja, né? Uma igreja de denominação luterana. Eles são, né, junto com Lutero e Calvino, são os dois digamos, os reformadores da igreja, né, da virada do século. Então, são grandes exegetas, né, estudiosos da Bíblia. Não é como as igrejas que a gente tem essa noção atual, assim, né, de mais carismático, né, e aqueles exorcismos, aquelas coisas todas lá, né. Era uma igreja mais de exegese mesmo, estudo de Bíblia, estudo de grego. Então tinha essa pegada, né? Então eu já tinha me encontrado ali. Para mim, os ensinamentos de Jesus já estava tudo ok, já estava preenchido com aquilo. Então o yoga para mim era exatamente essa questão física. Acontece que, como, né, essa veia musical, eu tenho um amigo que morava em Porto Alegre. Eu nasci em Porto Alegre, eu sou gaúcho, né? Olha E eu só. tenho um amigo que tocou muitos anos comigo em Porto Alegre, que é o Fernando Sessé, um super músico, ele já tocou com grandes artistas aí da MPB, né? Pô, a E gente A gente conheceu conheceu. ele também aqui no tour em BH, não foi? Ele Sim, veio, exatamente. Ah, Né, depois a gente teve esse reencontro, porque depois que eu saí do Sul, que eu fui morar em Pernambuco, eu já não encontrei mais essa galera, né? Então, acontece esse reencontro através do Fernando, que estava tocando percussão no Satsang de Cantos e Mantas do Marco. E eles estavam Que indo para legal. Pernambuco e ele me liga um dia e fala assim, ó, tem um cara aí que eu tô tocando que toca uns mantras e é um professor de yoga, de meditação. Eu falei, que legal, também tô fazendo yoga aqui em Pernambuco. Eu Vai ser até maneiro, arrepiei. né? Vai ser bom pra gente se encontrar aí e tal. Eu falei, o nome do cara, ele é bem famoso. O nome dele é Marco Schultz. Aham. Né? Não conhecia ninguém, né? Além do professor que eu tinha da academia, né? Não tinha muita, né, relação, né? E aí, marco de encontrar o pessoal em Pernambuco, fui buscar eles, falar, vamos tocar? Vamos. Aí perguntei pro Fernando, tá, mas como que é, né? O som aí, como é que a gente vai ensaiar e tal?
Falou, não, você não precisa ensaiar, cara, pra ti isso aí é muito fácil. Aquilo ali é tudo 2 acordes e repete, 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 repete. Aquilo ali não termina nunca, não precisa ensaiar nada. Falei, opa, tá beleza então, né? Então o ensaio já tava resolvido, né? Então, na época eu tava tocando contrabaixo, deve ter até um aqui por trás aqui. E na época, né, ele me chamou especificamente para tocar o contrabaixo no Satsang de Cantos e Mantras. Aí fui pegar o pessoal no aeroporto, aquela formalidade toda, né? Vou conhecer um grande professor aí, né? Brasileiro e tal, né? Quiçá um grande professor aí da América Latina, né? E peguei o pessoal para o aeroporto e uma coisa inusitada é que a gente foi para um lugar que era para um retiro. Ou seja, eu já chego na primeira coisa que vai acontecer é um retiro, né? Tá bom, né? Beleza. Daí me programei para passar o final de semana no tal do retiro e tal. Nisso, vou buscar os amigos, né, no aeroporto, né? E a gente foi para esse lugar e já começa engraçado, porque o nome do lugar chamava Highlander. Highlander, cara, que negócio que é esse, né? O imortal. E tinha que ser Highlander mesmo, né? Exatamente, né? Aí tá, beleza, vamos nessa, né? Então, chegamos lá no local e além desse ritmo frenético que eu tinha da corrida, né? Que é bastante frenético e severo ali pro corpo, eu tinha eu trabalhava também como operador autônomo da Bovespa, da Bolsa de Valores, né, de São Paulo. Então, de Pernambuco, eu trabalhava junto numa corretora. Ficava umas 4 horas, mais ou menos, na corretora por dia e era o suficiente para administrar uma carteira ali de negócio de alguns clientes, né? Então, eu andava o dia inteiro com o computador aberto, olhando como que tá a CU, como que tá, né, o petróleo, o Brent, o barril não sei do que. Era um frenético, assim, né, o ritmo. Beleza, chegamos lá no tal do Highlander, esse aí, mais ou menos umas 3 horas de estrada, né, saindo de Recife. Chegou lá, eu descubro que ia ter um professor, né, junto com o Marco. O Marco era convidado do retiro e o outro professor convidado do retiro era o professor Hermógenes. Nossa. Então, né, primeiro contato que eu tenho, né, com o yoga... Da academia para o Marcos Schultz e professor Hermógenes. Uau. Exatamente. Então, Um batismo. Né? Batismo dos Highlanders imortais, né? O Hermógenes Highlander imortal, né? E foi interessante porque eu nesse ritmo frenético, né? Até hoje, assim, eu tenho essa fala rápida, esse jeito permanece, né, como parte de uma personalidade, assim, e eu deixo isso, né? Nunca quis trabalhar isso, falar mais lento, vamos, né? Mantive porque é uma característica que nunca me incomodou, não incomoda nas aulas, em lugar nenhum, e ficou. Mas chegando no retiro, começou um burburinho que vai chegar o Hermógenes, vai chegar o Hermógenes tá aí. E eu nem sabia quem era, eu imaginava que ia ser um cara todo vestido de branco, de turbante, meio fantasiado, assim, né? Vai chegar levitando aqui, né, cara? E a pessoa que chegou, né, você imagina, primeiro retiro de yoga, né? A pessoa que estava dando as boas-vindas, ela foi fazer uma introdução de algo com o ritmo que eu tenho, que eu falaria, sei lá, em uns 2 minutos, a pessoa levou uma meia hora para falar, cara, agora, um fio de prata, conecte-se, não sei o que, aquela história toda ali, eu pensando, que negócio que é esse, cara, que loucura. E já não tava mais, já tava sentado no chão, as costas já fritando, né, sentado no chão em meditação, eu falei, não vai acabar esse negócio nunca, nem começou ainda, minhas costas já tava fritando, né, eu falei, pronto, né, cara, não vou dar conta disso aqui o final de semana inteiro sentado no chão, né. E aí começou aquela história, não, porque vai chegar o professor Hermógenes, o Hermógenes, e eu esperando, né, ansioso. E eu tava bem sentado de frente pros participantes do retiro, porque eu tava já pronto ali para tocar quando chegasse o Hermógenes. Então tava eu, o Fernando, o Rogério, que tocava na época, e o Marco já sentado esperando o professor Hermógenes. E nisso começa um burburinho dentro da sala, chegou o Hermógenes, chegou o Hermógenes, todo mundo em silêncio, chegou o Hermógenes. Beleza, né? E eu meio que só com o olho aqui, espiando aqui pra ver o Hermógenes, né? Quero ver o cara do turbante chegar, né? E nisso entra o professor Hermógenes, né? Com uma boina, aquele óculos Ray-Ban, aviador, né? Eu falei, não, o cara é estiloso, né? Ele tá fantasiado, né? E ele chega
vem caminhando, né? E o pessoal com aquela reverência toda, né? Namastê pra lá, namastê pra cá, e eu meio sem entender, não vai mais ter? Recém cheguei, não vai mais ter? Como assim? E aquela coisa toda ali e tal. Ele senta, né? Cumprimenta a gente, senta ali numa poltrona que tinha um reservado pra ele, e a primeira fala dele pra mim é inesquecível. Foi onde eu acho que eu fiz a minha conexão, assim, com essa questão do yoga. Ele fala: você sabe a diferença entre o homem e a manga? E todo mundo meio, né, esperando um ensinamento. É que a manga amadurece. Então, ali ele abriu um repertório de piada e não parou mais. Ficou, acho que umas 2 horas contando piada sem parar. Então eu sou apresentado, né, ao yoga filosófico, digamos assim, através do Hermógenes contando piada, e logo depois dele vem o Marco, né, que tem uma outra característica como professor, né, mais de aprofundar, de querer investigar o self. Então foi um final de semana enriquecedor, assim, pra mim, né, porque eu saio ali da academia, né, que eles estão tocando tunch de academia, para um retiro, né, no Highlander com o professor Hermógenes e Marco Schultz, ainda por cima podendo tocar os mantras, né, consagrando ali, né, o Bhakti, a devoção, né, junto com muitas pessoas. Então realmente foi um batismo, assim, maravilhoso, né. E essa é a minha apresentação pro yoga, e dali eu gosto sempre de agradecer ao Marco, porque depois disso ele abre uma portinha e me apresenta: ó, isso aqui é yoga, quer entrar? Eu falei: quero. Né? Ele nunca me empurrou, ele só abriu a porta e mostrou: ó, tá vendo, isso aqui é yoga, quer entrar? Eu falei: quero sim. E desde Dani, então aí estamos juntos. Só um detalhe, nesse momento que você encontra com o professor Hermógenes, você já falou que tinha alguns ritmos do Nordeste que você tinha dificuldade, mas trabalhava juntos. Nessa hora que você vai lá tocar muita repetição, 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 e 2, 3 acordes, como foi a experiência musical para você nesse momento? Como você sentiu naquela imersão, naquela vibração, utilizando a música como instrumento? Certo. Tem uma história que é engraçada, porque o primeiro mantra que a gente tocou foi o Gayatri Mantra. E eu tava ali, o pessoal, né, cantando Om Bhurбhuvah Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. E o pessoal, eu tava tocando, e eu tentava entender o que eles estavam cantando ali, e eu entrei, né, um evangélico, né, um cristão ali, tomara que ninguém esteja cantando alguma coisa do tipo Viva Satanás, eu diabo não sei o quê. Eu não sabia, eu olhava aquele Shiva com tridente, aquelas coisas, né, e tipo, fiquei um Cheio pouco de assim, coisa esquisita, falei, né? nossa, que Mais de sair dois braços. um cara com cabeça de elefante, o outro meio macaco. Eu falei: nossa, mas que loucura é essa aqui, né, cara? E eu tocando, e ao mesmo tempo, por ter essa fluidez, né, com os instrumentos, estava tocando e estava rezando: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Eu falei: eu já vou me proteger aqui, que eu não sei o que eles estão cantando, né? Então já vou comer um antídoto aqui, que eu sei que funciona, pelo menos eu sei que eu estou cantando, né? Mas a partir daí foi essa vontade de buscar o sânscrito e buscar a mitologia, de querer entender aquilo. Porque foi tocante, a gente ficou muito tempo tocando, acho que a gente ficou entre uns 15 e 20 minutos, mais ou menos, tocando o Gayatri ali, várias repetições de Gayatri. E é impressionante, porque a mente que quer sempre essa novidade, que quer sempre saber, descobrir o que está chegando novo, eu preciso do novo, do último modelo, do último não sei o que, eu preciso saber a última novidade do yoga. Como se, né, uma técnica, uma ciência milenar, 5, 6 mil anos, tivesse alguma novidade para nos apresentar aqui, né? A gente sempre buscando a última novidade: eu quero aprender o último, não sei o que, o último. E o mantra te coloca bastante nesse lugar, né? Assim como a respiração, o mantra, você repete, e um pouco você entra num modo que a sua mente cansa de querer a novidade e ela se entrega. Ela se entrega para aquilo sem pensar no quando que vai acabar, eu preciso do próximo. E aí, o máximo que acontecia comigo era esperar a próxima vez que ia começar o Om Bhurбhuvah Tat Saviturvarenyam, e eu tava já entrando, já tava quase entendendo o sânscrito, né, de tantas repetições. Mas eu acho que esse é um grande barato que tem do mantra, e uma coisa que me chamou a atenção também, porque depois de muitas repetições, eu fui ficar sabendo isso, né, depois estudando e fazendo as formações, é que o mantra esconde uma coisa muito interessante, que é um pranayama que fica escondido.
Porque se você não inspira, né, profundamente, corretamente, para eliminar o ar cantando uma frase inteira do mantra, você não consegue inspirar de novo para cantar de novo. Então ele te obriga a fazer um pranayama e você nem está se dando conta que está fazendo um pranayama. Assim como o asana, né? Eu entro no yoga através do asana, buscando uma perfeição física, uma perfeição de saúde, longevidade e tal, e aquilo ali vem e te abarca, te carrega para um lugar que você, opa, né? Termina um shavasana, você tá, nossa, mas que sensação é essa, né? Que tá O que está acontecendo agora? Não pode ser acontecendo? uma ginástica, né? É, E é eu isso. tenho uma experiência com mantra que, assim, é muito... Eu tenho muito carinho, assim, por essas experiências. Os mantras costumam ir muito no meu emocional, assim. E eu não me esqueço, a primeira vez que eu tive contato com mantra, era uma aula regular de yoga, só que era um professor que gostava muito de mantra, então os primeiros 20 minutos, 30 minutos da aula foram com mantra. E eu lembro que no Hum. começo, assim como você, eu já sentei, já começou a doer as costas, né? Aquela coisa toda, dói as costas, dói o joelho. E quando ele começou a cantar a mantra, eu comecei a ter crise de riso. Ria e ria descontroladamente, mas eu não conseguia parar de rir. E a minha mente pensando assim, gente, que loucura que eu estou fazendo aqui. Pessoas malucas que são essas, o que é isso que elas estão cantando? Eu não estou entendendo nada. Eu entendia Om Shanti Om, será que eles estão falando champignon? O que é? Que maluquice! E ria de nervoso. E aí eu lembro que assim, eu devo ter tido vontade de ir embora, mas eu não fui embora, eu fiquei. E eu lembro da sensação de ir ficando e sentir, presenciar uma mudança interna, assim, o riso foi se acalmando, eu comecei a parar de rir e aí comecei a chorar profundamente, Olha. um choro de limpeza, assim, e de alegria e de tranquilidade, foi muito forte. E isso me acompanha, assim, no evento que vocês fizeram aqui em BH, né, do Satsang do Marco, foi assim também, me traz muitas emoções. Quando eu fui para a Índia, que era muita coisa de mantra, uma atrás da outra, eu tinha essa mesma... Aí já sem o riso descontrolado, mas com Uhum. esse contato com as emoções, assim, com um choro muito verdadeiro. E para mim, o chorar sempre foi algo muito louvável, assim. Eu considero o choro uma limpeza interna na minha, para minha vivência. Eu não sei se é assim para todo mundo, mas aí quando acaba, Uhum. né, quando termina ali, seja um satsang ou a aula onde tem o mantra, eu estou ali tão leve, tão feliz. Então, assim, eu adoro essa experiência do mantra, apesar de sentir que eles me chacoalham mesmo. Às vezes eu saio até com um cansaço emocional, assim, Uhum. mental muito grande, porque me chacoalha, me joga de um lado para o outro, mas eu acho muito bom. E Sim. vejo que muitos alunos têm essa experiência, né? Ficam muito tocados assim pelos mantras. É, sabe que eu cheguei num momento, né, depois de estudar bastante o mantra e entender, né, essa coisa do vak, que é o poder do sânscrito, como essa palavra é falada ou cantada, né, de ter uma potência que vai, né, uma fala que vai vibrar no ar, vai encostar lá no ouvido de outra pessoa, penetrar, né, a alma da pessoa, né, é dito É, que a música é a única arte que nos ataca pelas costas, né? Você pode estar deitado em shavasana, de olho fechado, de costas, mas ela vai lá e é, penetra, né? Quanto mais eu estudava o sânscrito, entendia a deidade por que eu estava cantando, os horários de cada melodia e toda essa complexidade que é a ciência do mantra, eu me sentia numa responsabilidade tão grande fazendo aquilo que uma hora eu pensei assim, cara, eu vou parar de fazer isso. Isso aqui é demais, a gente está mexendo demais com as pessoas. Isso aqui é muito sagrado, muito importante para ser utilizado como uma experiência só sensória. Aquilo começou a me assustar. Eu falei, isso aqui é tanta responsabilidade, é como ter um filho, né? Porque a gente vai ser o exemplo para aquela pessoa ali, independente do que a gente fala, do que a gente, né, conversa com os amigos, mas no dia a dia ali é onde o nosso filho está nos vendo ali nas pequenas atitudes. Então, do mesmo jeito, essa responsabilidade, como ter um filho, para mim, cantar os mantras, entoar os mantras,
começou a ser assustador o tamanho da responsabilidade que se carrega para isso. E eu pensei assim, chega, eu vou parar de cantar mantras, eu vou ficar aqui só na parte técnica, carregar a caixa, montar o negócio ali. E aí chega no momento que eu abri mão, assim, eu falei, deixa de ser bobo, né, cara? Quem é você para querer cortar a experiência de alguém ou, né, impedir a experiência de outrem, né, querendo parar de cantar? Então, vamos assim mesmo, então tá tudo certo, né? É uma entrega Bom, você não mesmo. parou. E eu acho que a gente se confunde muitas vezes nesse caminho quando a gente se coloca como instrutor, professor, alguém que está ali transmitindo um conhecimento, há uma certa responsabilidade com a gente. Mas é uma mistura, porque se a gente consegue observar um pouco mais de fora, você sente que você é um instrumento de algo maior. Você é uma ferramenta. E se você apareceu naquele cenário, naquele palco, é porque os personagens precisam de ter contato com aquilo que você está representando, com algo que você faz, que faz o sentido você estar ali. Então, no seu caso, você com mantra, você está trazendo uma coisa que tem essa representatividade muito forte. Mas as pessoas que estão ali têm um porquê de estarem ali naquele momento. Você quer falar alguma coisa? Não, é isso. E a gente sente isso também muitas vezes com a prática de yoga em si ou os conhecimentos que o yoga nos traz. Às vezes você pensa, poxa, será que é demais? Será que essa pessoa está preparada para isso? Mas se foi natural, intuitivo, se todas as peças assim, do universo conspiraram para a gente estar ali naquele momento, é aquela frase que eu gosto muito, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E não a gente no papel de mestre, mas às vezes é uma fala, é um mantra, às vezes é a presença que faz daquele momento um momento de aprendizado muito grande. Sim, eu vou ao encontro completamente do que você está falando, porque a experiência que eu cheguei com essa auto-observação de estar ali na necessidade de ser o fazedor daquilo, né? E não alguém que é exatamente um facilitador e não o fazedor, né? Daquilo que está acontecendo, foi que se existe um violão, eu estou segurando o violão e estou tocando o violão, pode existir esse que é o mantenedor, esse que é a força maior, a vida, a Pachamama, ou como quiser chamar, né? Deus, a experiência cósmica, que também pode conduzir esse instrumento aqui, que é o Daniel, desde que ele não atrapalhe e só deixe as coisas acontecer do jeito que tem que acontecer. Foi só nesse lugar que eu consegui abrir mão de ser o fazedor, agora eu vou cantar bem, agora eu vou cantar tal mantra, e só deixar o mantra acontecer naturalmente, o mantra, a aula, ou qualquer coisa que a gente faz, onde deixei de ser o fazedor e vem aí, né, e vamos junto nessa egrégora aí ver o que acontece, né, exatamente ao encontro disso que você estava falando, né, deixar de ser o fazedor e apenas fazer, sem estar preocupado com o resultado, né, já tá aí Krishna e Arjuna, né, na Bhagavad Gita falando tanto sobre isso, né, deixa de ser não existe a boa ação, a ação ruim, né, existe a ação desapegada dos frutos. Então, beleza, então é isso, né? E ali você tem um papel, assume o seu papel, faz o que tem que ser feito. Não é à toa que você está aqui, né? Exatamente. E tem aquela história do dom também, né? Assim, você tem esse dom tão natural, você toca tão lindamente a vida das pessoas através desse seu servir com os mantras. E eu acredito muito, assim, que quando a gente recebe esse dom, quando a gente recebe um chamado, ou percebe, né, esse chamado, assim, tão forte, a gente tem uma responsabilidade em servir com isso, ou através disso. Essas coisas não chegam para a gente à toa, né? E ficar segurando para a gente, seja por medo, seja por qualquer outra coisa, ou em outros casos, outras situações, orgulho, insegurança, enfim, tem muitas variáveis, mas acho que não segurar isso é ir contra o fluxo da vida, contra esse presente que o universo te deu, né? Ou nos deu. Sim. E eu lembro no primeiro encontro nosso aqui em Belo Horizonte, eu não tenho certeza se foi o Marco ou o pessoal da banda, mas eu lembro em geral o pessoal falando que vocês iam para o sul de Minas e, se eu não me engano, você ia ficar por lá. E eu lembro de alguém falando assim, cara, o Dani é o maior talento desperdiçado que eu conheço. Na minha cabeça é o Marco, mas eu não tenho certeza. E ele falava, é um multi-instrumentista fantástico, uma sensibilidade, um dom. E aí ele vai para lá, e aí o que você vai fazer lá, Dani? Pintar a parede, vou arrumar o cercado, vou ficar ali. Ele falava, cara, é impressionante. Tem algo ali que
que pode tocar e toca hoje em dia muitas pessoas, né? A gente estava aqui antes de começar a nossa conversa só escutando o seu álbum no Spotify, maravilhoso. Delícia. Inclusive você que está aqui nos escutando ou nos assistindo, procura aí Daniel Meneghetti no Spotify, Deezer, que você vai ficar encantado também com o álbum dele, com as músicas dele. Ô Dani, e me conta aqui uma coisa, como é que você tem sentido ultimamente, assim, deixa eu tentar colocar aqui com melhores palavras, como é que está chegando para você a busca por Bhakti Yoga, ou essa compreensão da importância dos mantras, dessa ação devocional que pode ser feita através do mantra? Eu te pergunto isso, porque eu tenho visto vertentes diferentes assim nesse mundo do yoga, né? Uma vertente que está indo num caminho contrário ao que é místico, ao que de alguma forma possa estar ligado ao sagrado, ao divino, né? E as pessoas querendo algo que seja, eu não vou dizer só asana, porque às vezes até o asana tem esse viés também, né? A gente consegue dar uma aula de asana totalmente mística, totalmente puxada para o sagrado. Então, mas eu vejo assim, as pessoas tem correntes que estão buscando essa dissociação do yoga. E eu reconheço a importância do Bhakti Yoga, reconheço a maravilha e a importância dos mantras, mas como que essa busca está chegando para você? Certo, eu acho que dá para a gente pegar até, tem uma antropóloga francesa, eu acho que o nome dela é Danielle Erger-Verger. Ela tem um estudo muito grande sobre a nova era e é muito interessante o movimento que ela faz, que ela diz que hoje a gente privatizou a religião. E não tem nada a ver com política, com o Paulo Guedes, né? Não tem nada a ver com privatização. Ela fala que hoje o movimento, esse que começa formalmente, né, na década de 60, que a gente chama de nova era, e estamos aqui atravessando como um movimento religioso, ele começa exatamente quando uma parte da sociedade, especificamente ali os hippies, né, norte-americanos, começaram a se dar conta que as entidades religiosas, as igrejas, as organizações religiosas estavam entrando em falência com os seus congregados ali, né? E se começa um resgate daquilo que não interessava mais eu só saber da Bíblia ou da igreja que eu frequento. Eu quero ir lá descobrir a Bíblia original que estava perdida, né? Os evangelhos apócrifos. Eu quero saber, não interessa mais eu só entrar na aula de yoga, não, eu quero saber daquela escritura do sânscrito, essa busca por ver as religiões primordiais, os padres do deserto, os primeiros yogis dos Upanishads. Então se começa um resgate a isso, como tudo isso que a gente tinha feito até então, desvalidando tudo e buscando esse movimento de volta, né? Tanto é que a gente vê dança circular, essa coisa de tocar tambores, o xamanismo muito forte presente na nova era, assim, esse resgate ao que é essencial, ao que é primordial, ao começo de tudo como movimento espiritual, trazendo uma importância para aquilo, né? Não achando que uma religião xamânica, né, de toteísmo, ela é inferior a isso que eu pratico hoje, né? Hoje se entende a complexidade, né, de um xamanismo, de um povo ameríndio aqui da América do Sul. Então eu acho que esse movimento traz isso, né, com relação até o próprio yoga, até o próprio movimento de Bhakti devocional. Porque a impressão que eu tenho, e segundo essa estudiosa também, essa antropóloga, ela fala que a gente passou por esse movimento e foi saindo do próprio yoga, né, avançando aqui no século XXI, e a gente vai para esse movimento onde eu saio um pouco do yoga e vou em direção ao Vedanta. E aí o yoga, o asana, o bhakti começa a aparecer, não, isso aqui não é mais o que é importante. O que me importa agora é entender aquela escritura, o jeito correto de pronunciar o sânscrito com a sílaba certinha, aquilo começa a parecer interessante. E essa virada pro século XXI começa a virar essa coisa do Vedanta e entrar de novo o Tantra, né? Esse movimento que é contracultural, maravilhoso, fantástico. Então,
o Tantra, esse movimento de Tantra que se busca hoje, a gente vê aí a cerimônia do cacau, a roda xamânica, essas coisas todas, buscando essas ritualísticas todas, né, para resgatar esse masculino, feminino, o que é sagrado. A impressão que eu tenho como alguém que se dedicou, estudou mantras da região né, de Bharata, da Índia, é que isso meio que está saindo de moda, vamos dizer assim. E volta para esses movimentos de cantos da floresta, as músicas de rezo, né, onde eu tenho ali a ayahuasca como uma ferramenta de autoconhecimento, junto com os rezos, as músicas de rezo. Então eu vejo esse movimento saindo do sânscrito, migrando aqui especificamente para a gente, né, do Brasil, para uma questão mais de músicas de rezo mesmo, onde a letra fala né, das entidades da floresta, do Juramidã, né, do Yamandu, dos deuses da floresta, e aquilo como esse resgate, né, que essa antropóloga fala, de eu quero voltar para aquilo que é primordial. Meio que até mesmo as ferramentas do yoga já não me são mais necessárias. Eu quero voltar aqui, resgatar as coisas da minha tradição, do meu povo, né, do meu espaço aqui onde eu frequento geograficamente, né? E eu, como um analista, né, que fui da Bolsa de Valores, uso muito as análises das ferramentas, né, do Spotify, do Deezer. E eu vejo que esse tipo essa classe de canção, né, de mantra cantado em português, né, mantras da nossa cultura aqui, do norte, da Amazônia, eles têm muito mais representatividade, tocam muito mais do que o mantra já tocou, por exemplo, há 5, 10 anos atrás. E esse movimento parece uma renovação com esses mantras cantados, né, em língua portuguesa ou até mesmo na língua aqui dos ameríndios, né, na língua dos nossos povos ancestrais. Aí. É mais ou menos desse jeito que eu vejo esse movimento como a busca. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo, né, eu participo hoje eu dou aula em 3 cursos de formação, aí, além do curso do Marco, né, e pela primeira vez, eu tenho uma abertura para dar uma aula de mantra yoga, por exemplo, falar sobre mitologia, para cantar os mantras. E o quanto isso tem encantado as pessoas, porque a gente, como não se aprofunda em nada com essa privatização da religião, e é isso que ela quer dizer, porque eu vou ali na terça-feira, eu vou tomar um passe num centro espírita. Na quarta eu faço reiki. Na quinta eu vou fazer uma roda de mantras. Na sexta eu pratico minha meditação não sei aonde. Eu pego um pouquinho de cada coisa e monto a minha própria religião. Aquilo que eu não gostei, eu fui meditar naquele dia, nossa, mas ficou 40 minutos, podia ser menos, né? Aí eu pego só aquilo que me interessa, né? Aí fui lá fazer um reiki, mas não gostei daquilo que aconteceu, então não sei o quê. A pessoa monta a sua própria religião, onde ela tem as suas próprias regras. Isso nunca aconteceu na humanidade, né? Em virtude até do próprio globalismo, né? Então vejo que é muito claro, assim, que a gente dá as costas para alguma coisa que a gente ainda nem aprofundou. A gente nem praticou aquilo. Peraí, eu não pratiquei nenhum ano disso aqui, né? Não tive nenhum sadhana, nenhuma prática formal de fazer aquilo todos os dias para saber se aquilo ali realmente faz diferença na minha vida. Logo já vem uma novidade aqui e tal. Não, agora eu me achei. É isso aqui, agora eu quero fazer daqui para frente. E isso eu acho que é uma característica como humanidade que a gente está atravessando aqui, como cultura, né? Não estou sendo, né, crítico ou contra ou a favor, mas é o jeito que a gente se apresenta hoje como humanidade, como cultura mesmo, né? Nada mais do que isso, né? Dani, nessa sua visão, você como professor de Mantra Yoga, você acha interessante quando você está ensinando, dar a possibilidade para os seus alunos, para quem está ali naquele grupo, de ter essa possibilidade em português, de fazer essa conexão do mantra com a nossa língua materna, digamos assim, ou você vê a essência no sânscrito, levar para a tradição oriental, no berço, na Índia, ou você faz essa ponte, enxerga possível essa ponte para o mantra em português? E não só em português também, mas pensando assim para mais próximo às religiões que são grandes aqui no Brasil, né? Não ficando preso, não mantendo só essa conexão, por exemplo, com o hinduísmo.
Uhum. Porque eu estou falando isso assim no sentido de repente, incluir, igual você falou, sei lá, a Ave Maria numa prática de mantra yoga, né? O Uhum. Pai Nosso numa prática de conexão, assim. Então, só É, complementando essa pergunta, mas eu assim, digo a essência do mantra mesmo. Por exemplo, às a vezes a gente tradução, vai né? trabalhar Shanti, e Uhum. aí você conseguir fazer uma conexão com paz, e o Uhum. paz talvez seja mais próximo para aquela pessoa, ela vai conseguir ter uma conexão maior. Então, assim, como que você enxerga o mantra em relação à palavra em português e aí também expandindo para religião aqui, Uhum. aqui dentro do nosso país? Sim. Antes de eu falar sobre essa questão do mantra, porque é até um recurso pedagógico que eu uso em aula, essa comparação entre o português e o sânscrito, né? Então, eu vou falar depois, porque quando eu ainda morava em Minas, eu tinha um projeto que, em Minas, né, isso que a gente estava falando, né, que o cara poderia estar tocando, cantando mantras lá, mas eu tinha um outro jeito, eu gostava eu me sustentava em Minas, digamos assim, cortando grama, pintando uma casa, arrumando um telhado. E pra mim aquilo era maneiro, sabe? Eu brincava, não tô indo cortar grama, eu tô indo aparar os cabelos da mãe terra. Né? Então eu tinha um jeito ali de ver as coisas, né? E eu vou pintar Hora uma ali casa, na era uma Bolsa coisa de meio. Valores, outra hora parando grama no sul de Minas. Exatamente, é. E pintar a casa pra mim era uma coisa meio que nem o Daniel San lá, o Karate Kid, sabe? Ah, o pincel pra cima, pincel pra baixo. Então já tinha um yoga ali, já tava, né, arraigado aqui dentro do corpo, então não tinha o que não era yoga, né? Então pra mim não fazia diferença, eu tava mantrando com a mão, né, pintando uma casa de alguém, embelezando a casa de alguém, trazendo uma estética, né, pra trazer aquilo mais legal. Só que como o interior de Minas, vocês sabem disso, é bastante católico e fervoroso, né? Lá a gente tinha todos os rituais, né? Toda a bandeira do divino, as festas todas, né, aconteciam com o calendário, né, da igreja e tal. E eu sentia que começar uma aula, eu tinha um projeto que eu peguei emprestado o nome, porque eu achei sensacional, o nome que o Marco tinha, eu pedi a benção para ele para usar, que era o Viva Bem com a Coluna que Tem, que era uma aula de asana, né? Só que eu não chamava de asana. Né? E os nomes dos asanas eu também não usava em sânscrito, falava nomes em português. E antes da aula, em vez de fazer um om, ou mantra, alguma coisa, a gente rezava um Pai Nosso no início da aula. E no final da aula, no Shavasana, a gente botava a mão no peito, no coração e entoava uma Ave Maria, rezava uma Ave Maria para concluir a aula. E eu não achava que eu estava deturpando o yoga por causa disso. Né? Para mim aquilo tinha total conexão com aquela pessoa, não ia ter muito cabimento, até pela minha própria experiência de entrar em contato a primeira vez com o Gayatri Mantra e internamente ficar entoando o Pai Nosso. Então, eu também não tinha, E eu não achava também, necessário chocar, né? Sim. e nessa primeira experiência também já bebendo na fonte do professor Hermógenes, que tinha essa visão, Exatamente. né, da integração, da unificação. Exatamente, né? Então, é, acho completamente normal. Durante as representações, tem algumas vezes que eu toco uma música que eu gosto muito, né, do meu tempo de evangélico, então às vezes eu compartilho ela, dependendo ali do local onde eu tô, dou uma sentida, eu compartilho ela ou não. Mas em todas as apresentações a gente fecha, ou eu estando junto com o Marco, ou eu sozinho, eu fecho, ou ele fecha, a gente fecha junto com calma e tranquilidade, cantando em português, porque a letra é tão É bonita, né? lindo. Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor, né? E é interessante porque são as ordens, né? Não é a dica, né? Fica a dica do Senhor, não, são as ordens do Senhor, né? Calma e tranquilidade para receber o amor, né? É. E indo para essa questão de ensinar, né? Eu como professor ali de um curso, eu tenho a formalidade de ter que ensinar o sânscrito. Eu tenho que trazer ali o Shanti, o que que isso significa e tal. Ah, é paz, mas não é o oposto de guerra, é uma sensação de paz. É importante cantar em sânscrito porque o idioma ele foi, né, desenvolvido para o Brahma, então todas as letras ela tem uma importância para mexer com o nosso sistema aqui, para o chakra para quem acredita, para os pontos energéticos para quem acredita nisso. Mas se você sente, né, que se você cantar Shanti, entendendo agora que Shanti não é o oposto de guerra, né? Não é paz, não é o oposto de guerra, mas sim um estado de espírito, você claro que pode cantar Shanti.
porque eu aprendi com um dos professores, ele tem uma fala que uma vez eu perguntei para ele, eu fui criticado, eu faço aula numa universidade da Índia, e eles são muito severos comigo, né? Muito assim, né? Porque eu sou o Imagina. único estudante que não é indiano, e eles são super severos comigo, assim, eu não posso errar, sabe? Então, assim, eu viro chacota e tal, né? Então, aquilo ali pra mim já virou uma piada ali, sabe? Vamos junto. É, eles têm um movimento que chama para não conversão. Eles não querem ser convertidos. Os cristãos invadiram, né? Vários povos invadiram a Índia e tal. E agora os evangélicos estão espalhados pela Índia. Eles têm uma certa ojeriza disso. Eles, cara, deixa a gente em paz, cara. A gente não quer, né? Ser convertido nem nada. Então eles me encaram como assim, como alguém que quer converter enquanto eu só quero aprender. Eu nunca falo nada, eu só estou ali disponível, né? Mas esse movimento que eles criaram assim me coloca nesse lugar, né? E para esse meu professor que eu tenho aula aqui em português, que é o Lokasakshi Dasa, né? Um grande estudioso aí, né? Um pós-doutor, né? Em ciência da religião, um devoto Vaishnava incrível. Eu estava conversando com ele em um retiro, em alguma coisa, assim, eu falando para ele, nossa, meus professores lá da Índia são muito radicais comigo com relação à pronúncia. E às vezes eu acho que esse radicalismo todo não sei, me parece que não vai dar um fruto muito bom isso, né? Essa árvore parece que não vai crescer. E ele me deu um exemplo que eu achei tão interessante, que ele falou assim, um filho, quando começa a trabalhar seu aparelho fonador, que vai falar as primeiras vezes com o pai e com a mãe, ele vai lá e vai falar mamá, papá, e começa a se movimentar. A mãe não está entendendo que o filho está falando mamãe, ele não precisa falar mamãe, papai. Se ele falar pá, mamá, a mãe entendeu. Então, quem sou eu para subjugar a fé de alguém que está cantando ali e não pronunciou corretamente a palavra? Se uma mãe e um pai entendem o que o seu filho quer dizer, imagina o pai maior, a mãe maior não vai entender o que está brotando do coração de alguém saindo pela fala. Então relaxa com a pronúncia que está tudo certo. Então, indo Ai, ao encontro dessa fala do português, eu sempre coloco isso durante a aula, ali, como uma ferramenta pedagógica mesmo. Não te preocupa se a fonética do sânscrito ali não está correta, se você errou uma sílaba. Tem tradições que isso é muito importante. Mas eu, do jeito que eu ensino como ferramenta pedagógica, eu não me importo. Inclusive, se você quiser trocar a palavra por português, cantar um mantra em português, tá tudo certo também. Tem um mantra que é tão bonito, que é o Vasatomar. A gente fica pensando, né? Do irreal, conduz-me ao real. Das trevas, conduz-me à luz. Da morte, conduz-me à imortalidade. Esse mantra, ele quase que fica sem sentido em sânscrito. Porque ele é tão bonito, a tradução é tão tocante quando a gente canta ele em português, que ele poderia ter sido extraído da Bíblia. Uma coisa que poderia ter saído né, de uma tradição latina, ter sido né, falado em inglês, em português, em espanhol, em qualquer coisa, não precisa necessariamente ser o sânscrito. Então eu não tenho essa coisa severa com a pronúncia do sânscrito, que a pessoa precisa ser um estudioso do sânscrito. Aquilo que brota do teu coração como verdadeiro, como fé, como entrega, como devoção, aquilo é o correto, e seja lá o idioma que for, e até mesmo você falando errado, né? é. Ai, que bálsamo que foi ouvir isso, Dani, porque a gente pensa assim também, né? Totalmente coerente com o que a gente acredita, mas às vezes nós somos cobrados como professores e Uhum. outros professores, ou nossos professores, às vezes cobram essa perfeição que além além de tudo isso que você falou, eu nem acho que essa perfeição é yoga, né? Então, assim, numa visão ampla, eu realmente acho que o que vem do coração é yoga. E se o que a gente está falando está saindo errado, mas está vindo do coração, tenho certeza que o universo escuta de forma compassiva, né? Então isso é muito legal, assim. E uma experiência também que eu tenho com essa coisa do mantra e, por exemplo, das divindades, né? Aí puxando um pouco para a religião. No início, eu tinha muita dificuldade de pensar assim, eu estou cantando em nome de Shiva, ou estou cantando em nome de Ganesha. Mas
essas duas divindades não fazem o menor sentido para mim, quando eu só Uhum. enxergava como um homem com cabeça de elefante, ou isso e aquilo. Sim. Quando eu comecei a entender o que essas representações, né, significavam, aí o mantra passou a fazer mais sentido, porque aí eu não estava ali cantando para Ganesha, mas eu estava ali repetindo um mantra que de repente ia me ajudar na remoção de obstáculos, a mover essa energia em Uhum. mim, enfim. Então, quando eu comecei a entender os significados dos nomes, das palavras e tudo mais, fez mais sentido para mim e a Sim. prática ficou mais gostosa, sem tanta racionalização, sem tanta necessidade de ficar, né, aquela coisa, que ele está falando, que é isso que eu estou repetindo, e aí Uhum. passou a fluir pelo coração. E é uma delícia quando isso acontece, porque fica tudo muito mais leve, né? Sim. Esse também é um recurso que eu uso muito, um recurso pedagógico mesmo, que é a aula ela não pode ser só de mantra, ela tem que ser mantra e mitologia. Porque se eu Uhum. olhar para aquilo exatamente, eu vou olhar ali para um macaco, né, com roupa de homem, né, roupa de gente, que sentido que tem É, nisso, né? é. Então tem um aspecto que eu gosto de utilizar, que é a questão arquetípica. Porque a gente está trabalhando um arquétipo. É óbvio que eu não vou ficar parado ali na frente do altar, olhando para uma deidade com cabeça de elefante, uma coisa esculpida num pedaço de madeira, ou em barro, ou metal. Que sentido que faz isso? Não faz não tem muito cabimento isso, né? Mas se eu me identifico com aquele arquétipo daquela deidade ali, e não existe nada mais do que não ser tocado por esse arquétipo, né? Como humanidade, cheio de arquétipo aqui que estamos, né? O próprio arquétipo da mãe, né? Se a gente for pensar, ele é, em qualquer cultura que a gente olhar, a mãe é sempre aquela que dá a vida, que doa, né? De onde Uhum. brota a vida, ele vem através da mãe, a mãe é a que alimenta, que dá o seio. Isso em qualquer cultura. Então, se eu entendo que isso é uma questão arquetípica, eu consigo entender também que aquela deidade ali que eu estou olhando, ela também é um arquétipo, ela representa alguma coisa, um herói, uma façanha. E a mitologia eu gosto de trazer para esse lugar como essa ferramenta de onde daí eu consigo brotar a minha devoção ali para um ser macaco. Porque aquele ser Uhum. macaco representa alguém que, quando né, cita Eran, questiona né, Hanuman sobre eu não sei se tu é tão devoto assim, ele rasga o peito e dentro do Uhum. peito dele tá Sita e Rama, se isso tem né, um significado arquetípico da devoção maior do que isso, né? Então, através desses pequenos detalhezinhos que a gente vai conhecendo da deidade e daquele mito ali, desperta na gente esse arquétipo da devoção, esse arquétipo da cura, o arquétipo do guerreiro, o arquétipo da guerreira. O arquétipo, para mim, e a mitologia estão sempre paralelos ali, é isso que vai fazer o mantra ter um sentido do ponto de vista racional, porque é óbvio que emocionalmente ele vai ali, ataca a gente, toca a gente canta o mantra, tá tudo muito bonito, mas tem tanta gente que precisa de dessa questão mental, ou deixa de lado o mental, fica só na devoção e esquece o mental. Então dá pra gente equalizar isso, né, de uma maneira sem ser ou muito racional, né, quase nihilista e também não tão devoto a ponto de criar uma cegueira ali e dar as costas pro mundo, né? É. Eu lembro que uma vez, uma, bom, também nem vem ao caso, um professor ou alguém falou comigo assim, você tem que sempre que cantar mantra na sua aula, e se o aluno não se sentir bem, ele vai sair. Né? Então não tem que preocupar exatamente com esse outro. E essa fala com esse aluno que não está aberto ali para o mantra, e essa fala ela me incomodou um pouco, porque a gente, é claro, se de todo ele não se sentir bem ali na minha aula com essas ferramentas que eu utilizo, em algum momento ele vai sair mesmo, e tudo bem, que ele siga o Uhum. caminho dele, não tem problema nenhum. Mas o que ficou reverberando na minha mente foi: e como que eu posso fazer para servir melhor esses alunos? Porque, poxa vida, de repente ele veio buscar o yoga porque ele está precisando
por algum outro motivo, né, por alguma coisa que está ali latente para ele, ele chegou no yoga, e já é tão difícil, né, Dani? O aluno, Uhum. às vezes, chegar até o yoga, e ele chegou até aqui, ele fez o movimento de entrar, buscar onde que tem yoga, entrar num Uhum. carro, ou entrar hoje em dia no Zoom, né, e vir Sim. para a aula, ele veio até aqui. Eu não posso simplesmente, por uma intransigência do que eu acredito que é importante, deixar que ele simplesmente vá embora sem me preocupar em tentar servir melhor, com a melhor intenção e da melhor maneira possível. Então, isso me fez pensar que é preciso e é possível. Talvez a palavra não seja exatamente flexibilizar, mas acessibilizar, tornar Uhum. mais acessível essas ferramentas que às vezes assustam, para que as pessoas recebam os benefícios que elas têm a oferecer, né? É Porque do uma, contrário, é uma interseção com a vida, com a sim, cultura do sim, outro, né? Eu não estou é, querendo impor Sim. o que eu acredito, o que eu transmito, mas eu procurar uma união, uma sim. integração com o que é importante para o outro. Para Uhum. mim, isso sempre fez parte da minha história com o yoga. Eu acho que o divino, o sagrado, ele vai ser transmitido de acordo com a cultura, com os princípios daquele povo. Não Sim. adianta aparecer e Iemanjá para uma pessoa que não vai ter nenhuma conexão aí com as raízes africanas, com o mar, vai ter uma cauda ali de peixe, a pessoa vai assustar, vai sair correndo. Da mesma forma, se aparecesse uma deidade branca para um povo 100% preto, com cabelo louro, não ia fazer um sentido ali para aquele pessoal. Então, a deidade, o divino sagrado, ele se manifesta de acordo com o que o ser humano está preparado para receber. Eu acredito nisso. Quando eu Uhum. comecei a dar aula de yoga, foi para um grupo de missionárias católicas, cristãs. Eu tenho uma irmã que ela é missionária. E na Olha. época ela falou: Olha, eu estou precisando de fazer yoga, um médico me recomendou, você tem alguém para me indicar? E na época eu já praticava muito, praticava em casa sozinho, tinha as minhas buscas, gostava de ler muito. Eu falei: Olha, eu sei que vocês estão mais apertados, eu posso passar um pouco para vocês do que eu pratico, do que eu estou conhecendo, e se servir, tá tudo bem. E Sim. era muito interessante, porque elas eram mais novas, elas tinham uma abertura muito grande e elas estavam realmente buscando. E eu já tinha um entendimento que não era as posturas em si. Então, no começo das práticas, a gente fazia também uma prática de japa, mas pensando em Jesus, Maria, José. Uhum. E a gente fazia essas repetições conectando com o amor. Então, ficava todo mundo junto naquele começo, fazendo uma prática de japa, de repetição, mas com um mantra que eu tentei chegar em comum com elas. E ficava Aham. um clima muito forte, dava para sentir, porque eram 4, 5 alunos e eu ali. Então a vibração era possível de ser percebida. E no final, muitas vezes também elas faziam um Pai Nosso ou uma Ave Maria. E a gente fechava. Para mim não tinha contradição, não tinha caminho distinto ou diferente. Era só a mesma Sim. coisa que eu fazia quando eu estava numa aula de yoga tradicional e a gente fazia um mantra em sânscrito no começo, fazia um Lokasamastha, Satomá no final. Era a mesma intenção, era a mesma vibração. Porque de dentro a gente se conectava exatamente com isso. É demais, né? Não tem essa nossa disponibilidade, né, em estar aberto para oferecer para o outro, né, uma coisa democrática com relação ao yoga, certas vezes é vista com olhos não tão apreciados, né, por alguns puristas. É. E teve um curso que eu fui convidado para dar uma aula, que eu só dei a primeira aula. Depois eu fui desconvidado do curso, porque era exatamente alguém que seguia uma metodologia de um professor específico, com uma metodologia específica, e algumas coisas que eu falei ali chocou um pouco, né? Exatamente com relação a essa disponibilidade democrática, né? Pô, eu tô no Brasil, cara, peraí, não tô lá, né, nos Himalaias. Eu preciso aqui, né, usar a ferramenta do yoga com as outras ferramentas que a vida me trouxe até aqui. Não vejo por que não, né? E eu acho que não existe nada mais democrático do que isso. Poder oferecer o yoga com as ferramentas que a gente tem à disposição, com esse ferramental inteiro aqui, que um evangélico que foi evangélico. Hoje, se eu fosse dividir, né, entre os tempos que eu fui evangélico e os tempos que eu virei um yogi, vamos chamar assim, eu fui mais tempo evangélico do que yogi.
Então não tem como eu dar as costas para isso, né? Deixar esse passado para trás. Estudei demais a Bíblia, né? E os ensinamentos da Bíblia ali, não tem por que não utilizar isso, né? Como uma costura, né? Dentro do yoga aqui. E é o nosso ethos aqui, a nossa jeito de viver como cultura aqui, né? Se eu tivesse nascido lá nos Himalaias e só falasse sânscrito ou hindi, pensaria diferente, talvez, mas não, né? Estamos aqui no século XXI ainda, né? Colocando yoga, cristianismo e todas as ferramentas que a gente tem aí para nos apoiar à disposição, né? Mas no começo da fala, já logo no começo da nossa conversa, a gente estava falando sobre essa... Lembrei disso agora aqui, né, falando sobre isso, sobre o yoga se transformar em alguma coisa como uma pílula, né? Tipo, você tá com dor nas costas, tome aqui, né, uma receita, faça tal asana, 4 minutos de tal asana, 5 minutos. E isso aconteceu com a acupuntura, né? Não sei se, né, essa coisa de secularizar o que é sagrado, né? Hoje a gente vai ali no médico, né? As terapias complementares, o médico pode te receitar, vai lá fazer uma acupuntura. E você chega lá no consultório do acupunturista e ele não é um senhor chinês, né? É uma pessoa daqui da nossa tradição, normal. Ele vai lá, ele estudou, ele sabe que se botar um pontinho aqui, ele vai mexer com dor de cabeça, se ele fizer não sei o quê. Ele não está mais preocupado com os 88 mil canais energéticos e tal. Ele quer saber, ele foi ali num laboratório, colocou o cara ali dentro. Olha só, se o cara fica 5 minutos com essa agulha aqui, mexe em tal coisa. Mas ele não está interessado no Qi, no fluxo energético. Meio que secularizou a coisa da acupuntura. E o yoga eu vejo meio caminhando para isso, assim, né? Onde a gente está tirando tudo que é sagrado do yoga e transformando o yoga em uma ciência exata, onde daqui um pouco vai ter um cara de jaleco, né? E ele vai dizer, faça aqui 5 minutos fica de cabeça para baixo aí, planta uma bananeira e vai passar a tua dor de cabeça. E pronto, a gente está tirando tudo que é sagrado da tradição e transformando isso numa cura da dor, numa pílula, em alguma coisa assim, e deixando, né, o suco do yoga ali, o núcleo do yoga deixando de lado, né? Retornando só para o corpo, né? E se a gente tem esse ferramental de poder colocar um Pai Nosso, de fazer um japa com Maria, José, Jesus junto ali, por que não utilizar isso se aquilo vai abrir o coração daquela pessoa, se aquilo vai disponibilizar para aquela pessoa uma experiência além da ginástica, além do corpo físico? Então, por isso eu sou aberto a gente usar o ferramental inteiro que a gente tiver aqui como cultura, como tudo aquilo que a gente traz de aprendizado e colocar dentro do yoga e vice-versa também, ir para a igreja e colocar o yoga dentro da igreja. Mas isso é o jeito que eu penso, né? Uma coisa que um amigo meu me ensinou, que eu costumo falar no final de todas as aulas, é o seguinte: se alguma coisa que eu falei aqui nessa aula foi contra aquilo que o teu professor te ensinou, teu guru te ensinou, ele tá certo e eu tô errado. Pronto, né? Acabou a discussão, né? Acabou a discussão. Acabou a crise, né? Exato. E você falou dos puristas, de ser criticado, atacado. Nós, dentro do Yoga para Você, a gente fala muito disso. Quando começa-se a fazer livros e tem uma publicação muito ampla de yoga, perde-se aquele contato mestre-aluno, né, professor-aluno, mestre-discípulo. Também houve muita gente criticando. Livros chegar e a pessoa ter acesso àquele conhecimento que antes era de dentro do ashram, dentro de uma tradição, professor-discípulo, agora ele está disseminado por várias cidades, estados, países, continentes. Houve crítica também. Depois a gente chega na era dos DVDs. Quantas aulas de yoga contendo posturas, relaxamento, meditação em DVD. Antes até fita cassete, né? Fita cassete, grandes mestres. Hoje em dia já nem estão mais aqui, gravaram, tem registros em fotos, em livros, em vídeos. O próprio professor Hermógenes tem contato a partir de um livro com essa tradição e começa ali todo o aprofundamento e as práticas dele. E sempre houve crítica dentro disso também. Hoje em dia a gente recebeu crítica, a gente veio, temos as nossas raízes no presencial, a gente seguiu sempre muito conectado, uma tradição, temos nossos professores, swamis, monges, a gente tem isso muito forte, mas a gente não conhecia ninguém que foi para a internet quando a gente foi. Em 2016 entramos assim
mesmo na internet, trazendo vídeo de meditação, de yoga nidra, falando de filosofia, de posturas, tendo isso daqui que a gente gosta demais, que é uma conversa de yoga com pessoas que vivem isso. E a gente foi criticado no começo. Tinha muita gente que não entendia. Qual que é o seu objetivo? O que você está querendo? Porque quebra a tradição. Então, Uhum. essa quebra de tradição, na minha visão, ela sempre aconteceu. Um Sim. professor, um aluno que está muito conectado com o professor, e o professor, e ele sente que ele tem que ir para um outro espaço, que ele tem que continuar a jornada dele, aquele professor vai também criticá-lo. A história de Siddhartha Gautama, ele sentiu que ele precisava de algo a mais, ele teve que Sim. abandonar grandes professores, que ficaram também, de uma certa forma, sentidos. Hum. Então, há uma quebra da tradição para a gente conseguir, na minha visão, evoluir, para a gente conseguir se encontrar. Isso é, quem está quebrando a tradição não está quebrando porque é um rebelde necessariamente sem causa, mas porque algo Sim. dentro dele faz sentido, ele vibrar aquilo e ele fazer esse papel, igual a gente já conversou nessa nossa conversa espiral, ele Uhum. faz parte desse grande espetáculo no palco e o papel dele é fazer aquilo. Talvez para levar para mais pessoas, talvez para levar para poucas pessoas, mas que sem essa quebra não teriam acesso, não teriam entendimento. E para se manter também, né? Porque imagina se a gente continuasse passando só do jeito que era passado lá nos primórdios. Muitos desses ensinamentos teriam morrido. Eu outro dia bati um papo Uhum. desses gostosos também com o Oberon, e foi o Oberon ou foi o Divana? Um dos dois, eu não me lembro. Acho que foi o Oberon, sim. E ele falou que o yoga, na sua raiz, por si só, é subversivo. Se não Sim. fosse, tinha parado lá, É. né? E foi quebrando barreiras e transformando, eu acho que é o fluxo natural da vida. Simples assim. Mas sempre vão É. ter as pessoas que querem Sim, que quer manter lá. segurar. E tá tudo certo. Eu acho que é o papel deles também. Sim. Então tem os papéis que fazem parte nesse grande teatro. Um não tem que excluir o outro, né? É, exatamente. O Oberon era meu vizinho lá no sul de Minas, né? A gente era vizinho de vale. Eu morava num lado do vale e passava o morro, ele morava no outro lado do vale. Ele... Ai, que delícia, gente. A gente tentou ir para lá nessa época, devia ter ido, ó. É, Ô Dani, fala pra gente como que as pessoas que estão aqui nos escutando, nos assistindo, podem te encontrar, qual que é o seu principal veículo, qual que é o caminho para as pessoas terem acesso ao seu contato, aos seus mantras, às suas lives. Me fala um pouquinho mais aí pra gente. certo. Eu tenho um canal do YouTube. Eu não tenho uma grande atuação digital. Talvez tenho vontade de fazer grandes projetos, né, com relação a isso. Cada vez mais essa pandemia, né, empurra a gente para isso, né, impossível, né. Passei muita dificuldade financeira nesse período porque a vida presencial, né, ela me sustentava, ela me dava esse colo, né, de sustento familiar. Então passei por bastante dificuldade financeira nesses últimos 3 anos em virtude da pandemia, de não poder sair para tocar e fazer os eventos. E aí começo a criar esse canal aí bem tardio, bem, né, chegando quase que pegando o bonde andando ali, meio tropeçando, meio começando a fazer. Mas tem um canal lá do YouTube. Eu não costumo utilizar muito essa ferramenta da mitologia, mas nas lives eu abro para isso. Tenho colocado algumas pílulas lá que eu extraio dos cursos, quando o professor, o facilitador do curso permite, eu tiro algumas coisas ali que eu uso no curso e vou postando ali. Mas tem o canalzinho lá, Daniel Meneghetti, né, no YouTube. As canções, as músicas, que é uma coisa que eu me dedico bastante. Eu sou produtor musical, né? Então eu tenho uma série de artistas aí que trabalham com comunismo, o Daniel Nankai, Guru Sevananda. Tô terminando um álbum agora que é com o pessoal do Acre, de cantos nativos. Então isso tudo saindo aí nas plataformas de streaming de música, né? Se botar lá o Daniel Meneghetti, encontra lá no Spotify ou na tua plataforma de música e vão ter esses mantras à disposição. O Instagram também, Daniel Yoga Música, Daniel Meneghetti, Daniel Yoga Música. Então o básico aí que eu uso.
procuro sempre colocar um conteúdo de qualidade. Foi uma coisa que eu senti falta, assim, das lives de mantra. Não ter qualidade, é uma coisa que vocês têm aí, não sei se eu falei, mas parabéns, eu, né, acompanho vocês. Sempre os vídeos estão lindos, o cenário está bonito, a luz está maravilhosa, o som está muito bom, parabéns, gente. E isso Obrigadão, é Dani. interessante, né? Porque não é um preciosismo, né? Isso é a gente, assim como dentro de qualquer coisa que a gente está fazendo. Eu gosto de brincar que o músico, alguém que né, que está gravando um vídeo, alguém que dá uma aula de yoga, o dinheiro ele vem ali, a gente recebe a mensalidade do aluno, recebe aqui um seja membro ou alguma coisa, e a gente reinveste numa câmera melhor, num microfone melhor, numa luz melhor, e aquilo acaba se retroalimentando para a própria pessoa. Então a gente é um doador, assim, quase que compulsivo aquilo, né? A gente não consegue parar de melhorar para doar para o outro, né? No espaço é a mesma coisa. Ah, não, agora eu preciso de mais, comprar mais 10 blocos, preciso de mais um cinto, preciso de bolsa, preciso não sei o quê. Com os instrumentos é a mesma coisa. Não, preciso comprar um microfone melhor, preciso ter um violão com as cordas melhores. Então a gente se retroalimenta, né? Eu tenho a impressão que a gente que tem essa característica de oferecer uma coisa com qualidade, uma coisa boa para a pessoa, a gente nunca vai ficar rico. Cara, nunca vai ter uma Ferrari, vai andar de helicóptero. Não, a gente vai manter sempre a nossa vida, né? Não. Porque o dinheiro ele vem e retroalimenta aquilo que a gente ama fazer, gosta de passar mensagem, gosta de fazer. Então, quero honrar vocês por isso, assim, porque é notório, né, a qualidade de tudo que vocês oferecem aí. E isso tá claro que é uma coisa que brota do coração, querer ter uma câmera melhor, oferecer uma imagem melhor, porque isso democratiza o jeito de ensinar. E a estética, ela faz parte do divino, né? A beleza faz parte do divino, então por que não, né, ter a melhor imagem que eu posso oferecer, o melhor som que eu posso oferecer? Então, parabéns para vocês aí, é muito bonito de ver os vídeos. É óbvio que o conteúdo é ímpar, não preciso nem comentar isso, mas a qualidade técnica tá muito boa, gente. Parabéns para vocês, viu? Obrigada. Obrigadão, Dani. Vindo de você aí é uma grande honra. E eu aproveito para agradecer publicamente ao Mitra, porque a qualidade técnica é toda responsabilidade dele, ele que se transformou nesse processo. Para mim, enquanto esposa e companheira, também foi muito mágico ver isso tudo acontecendo com ele, porque ele ralou, ele estudou para entender, ele não sabia nada sobre iluminação, sobre câmera, não sabia nada disso, e foi aprender. Então, muito lindo. E por essa vontade mesmo, igual você falou, de entregar algo que a gente sabe que no presencial, o que para mim toca muito no presencial a gente tem ali não só o sentido da escuta e da visão, os 5 sentidos, talvez 6 sentidos, esteja tudo ali conectado e a gente tem um sentir muito mais forte. Então, por mais que você queira deixar aquele espaço, botar às vezes um incenso, um óleo essencial, trabalhar o espaço para as pessoas sentirem a essência do que vai ser transmitido, a própria força do presencial traz isso. No online, num vídeo gravado, você perde muito dos sentidos. Então, os sentidos que estão ali conectados, eu, na minha visão, acho que eles têm que estar o máximo possível conectados. E aí entra essa qualidade. Como que a gente vai entregar o vídeo, como que a gente vai entregar o áudio, como a gente pode tentar aproximar mais a essência, a grandeza do que a gente quer entregar de uma forma mais plausível, que a pessoa se sinta bem recebendo do outro lado também. E é engraçado que eu fui me arrumar para vir para esse podcast, aí pus essa blusa, que tem sido tipo a blusa oficial dos podcasts ou das lives. Aí eu pensei, gente, estou precisando separar um dinheirinho para comprar uma roupa que é para isso. Né? Para mudar um pouco aqui, porque está sendo essa ou uma verde. E é bem isso que você Agora falou. O pessoal vai olhar os últimos vídeos, vai olhar ali os podcasts. Pode olhar, conferir, tá lá. Mas em geral, ou é essa rosa, ou é uma verde. Tem uma branca que de vez em quando eu uso. Que seja com um colar grande. Os colares são os mesmos. Mas é bem isso que você falou, assim, essa coisa da doação, porque é isso que faz a gente fluir também nesse projeto e nessa vontade de servir online, servir oferecendo yoga e esses ensinamentos todos. Então,
faz tudo parte, né? E é muito legal. Eu me dei conta disso agora, assim, lembrei do meu pensamento, preciso comprar uma blusa nova. Preparar um figurino, né? A gente precisa pensar nessas coisas. Exato. Parece tudo meio bobagem, mas não é à toa, né? Que É, existe aí não é. o teatro, né? A gente vê um filme e chora. Por que que a gente chora naquele filme? Porque ele está sendo apresentado da melhor maneira possível, do melhor jeito possível. E se é isso que a gente tem à disposição, uma tela aqui, né? Que a gente consiga fazer o melhor possível para poder passar isso que extrapola né, só o sentido da visão e da audição que a gente tem aqui presente, mas também que flua dentro dessa emoção aí, né, que a gente consegue no presencial, né? É isso aí. Dani, brigadíssimo aí pelo seu tempo, pela sua presença, por esse bate-papo gostoso. Espero, tenho certeza que vai ser o primeiro de outros. A gente vai seguir conversando. Temos vários projetos que a gente já colocou o seu nome aí no meio também, então a gente vai seguir Olha aí. conversando. E quem está nos assistindo, quem está nos escutando, a gente vai colocar aqui no link desse vídeo, desse episódio do podcast, para vocês poderem se conectar com o Daniel Meneghetti também, no canal dele no YouTube, conseguir encontrá-lo no Instagram e no Spotify, Deezer também, escutar a arte dele, que foi como nós o conhecemos no primeiro momento. É um ser extremamente sensível, que traz a partir desse campo da artístico da música todo esse ensinamento. Então, não deixe de escutar e de seguir o Dani também. É isso aí. Dani, gratidão imensa por esse tempo aqui de partilha. Fiquei muito feliz com a nossa conversa, com o coração tocado, e muito obrigada a você aí do outro lado assistindo, participando aqui com a gente. Om Shanti.